Catecismo de São Pio X, parágrafo 8º, das virtudes cardeais. Vimos as virtudes teologais, 3 virtudes, veremos agora as 4 virtudes cardeais. Pergunta de número 907. Quais são as virtudes cardeais? As virtudes cardeais são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Por que se chamam virtudes cardeais? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Pergunta de número 908. Resposta. Chamam-se virtudes cardeais porque são a base e o fundamento das virtudes morais. Notem bem que as virtudes morais não são apenas 4, elas são muitas. Porém, essas 4 virtudes são chamadas cardeais porque vem da palavra latina cardo, cardinis, que significa dobradiça. É como se sabe, a porta gira em torno da dobradiça. A dobradiça que mantém a porta ali e faz com que ela gire num sentido ou em outro. Assim também, as virtudes cardeais são as 4 dobradiças e, com isso, todas as virtudes morais se apoiam nelas. Note bem que há uma hierarquia dessas virtudes. A mais importante delas é a prudência e vai descendo. A prudência, depois a justiça, depois a fortaleza, depois a temperança. Cada uma dessas virtudes cardeais tem sob si partes integrais, subjetivas e potenciais. Então, o que é isso? As partes integrais são os complementos úteis ou necessários que devem concorrer ao perfeito desempenho da virtude correspondente. Assim, por exemplo, no caso da virtude cardeal da fortaleza, as partes integrais dela são a paciência e a constância. As partes subjetivas são diferentes espécies subordinadas à virtude principal. Por exemplo, com relação à virtude da temperança, nós temos como partes subjetivas a sobriedade e a castidade. Finalmente, as partes potenciais são virtudes anexas. São outras virtudes que estão subordinadas a essas 4 virtudes principais. Essas virtudes não têm o vigor da virtude principal, cardeal. Ou então, elas estão orientadas para atos secundários. Assim, por exemplo, é o caso da virtude da religião em relação à virtude da justiça. A virtude da religião é a virtude anexa à virtude da religião e justamente a religião se volta justamente para as relações com Deus. E é claro, o vigor dela é menor, porque a justiça dá a cada um o que lhe é devido e nós não podemos dar a Deus o que lhe é devido. Com relação ao número dessas virtudes cardeais, os 4, são no caso 4, se faz uma relação entre essa virtude, cada virtude cardeal, com as 4 feridas do pecado original na alma. Nós sabemos que o pecado original deixou 2 feridas no corpo, que é a passibilidade e a mortalidade. Mas deixou também 4 feridas na alma. Estas 4 feridas são a ignorância, a dificuldade de conhecer as coisas de Deus, a malícia, que é a vontade que se volta muitas vezes para o mal, para o pecado, a fraqueza e a concupiscência. A fraqueza que não tem dificuldade de empreender alguma coisa para o bem,
ou de resistir à dificuldade, e a concupiscência, que é essa atração desmedida para o prazer sensível. Então, cada uma dessas virtudes é como um remédio para cada uma dessas feridas. Para a ignorância, é a virtude cardeal da prudência. Para a malícia, é a virtude cardeal da justiça. Para a fraqueza, é a virtude da fortaleza. E para a concupiscência, a virtude cardeal da temperança. Às vezes também se relaciona essas 4 virtudes com os quatro princípios da atividade moral do homem. Esses 4 princípios são o intelecto, a vontade, o apetite irascível e o apetite concupiscível. Então, no caso do intelecto, ele é aperfeiçoado pela virtude da prudência. A vontade é aperfeiçoado pela virtude da justiça. O apetite irascível, melhor dizendo, é aperfeiçoado pela virtude da fortaleza. E, finalmente, o apetite concupiscível é aperfeiçoado pela virtude da temperança. Portanto, 4 virtudes cardeais para esses 4 princípios da atividade moral. Nós temos agora para examinar cada virtude em particular. Então, primeiro, pergunta de número 909, a prudência. Que é a prudência? Resposta. A prudência é a virtude que dirige toda a ação ao devido fim, e por isso procura os meios convenientes para que a ação seja em tudo bem feita e, portanto, aceita ao Senhor. Importante observar que a prudência existe primeiro a prudência natural e depois a prudência sobrenatural. A prudência natural é, como diz Aristóteles, a recta ratio agibilium, a maneira reta, correta de agir. Só que nesse caso se procura um fim natural. No caso da virtude sobrenatural, da prudência, se procura um fim sobrenatural. Essa virtude é Deus que infunde no nosso intelecto prático para que nós possamos governar retamente nossas ações particulares para obter um fim sobrenatural. É a mais perfeita e necessária das virtudes morais. A virtude da prudência, ela de certo modo, ela governa e influencia todas as virtudes. Importante, não somente as virtudes cardeais ou virtudes morais, no caso, o conjunto das virtudes morais, mas, inclusive, até mesmo as virtudes teologais. Alguém poderia dizer que as virtudes teologais têm Deus como objeto, enquanto as virtudes morais não têm Deus como objeto, mas os meios que conduzem a isso. E, portanto, as virtudes teologais são superiores, realmente são. Porém, a virtude da prudência, em particular, tem um influxo que pode regular até mesmo as virtudes teologais. Assim, por exemplo, a virtude da caridade. O amor a Deus não tem limite, não tem regra em si mesmo. Porém, na prática, nas coisas particulares, a prudência exerce influência sobre a caridade, no caso. Porque, ainda que você tenha você não tem limite no amor de Deus, você não pode passar a vida inteira, o dia todo, por exemplo, fazendo atos de amor a Deus, rezando e não cumprindo, deixando de cumprir os seus deveres de Estado. Isso não é prudente.
Você tem que participar, justamente, fazer a ordem das coisas, de modo a obter, é verdade, a maior caridade possível, mas levando em conta as ações particulares. Você não está no céu, você está no mundo, e a depender da sua condição, você tem que se ocupar com essas diversas coisas. E é a prudência que vai indicar isto. E por isso ela tem uma influência, um influxo, mesmo sobre as virtudes teologais, nesse sentido. Daí para ver, dá para nós tirarmos a conclusão da influência, da importância enorme que tem a virtude da prudência. Ela é importante, por exemplo, para evitar o pecado, porque ela vai nos tornando homens experientes, que conhecem a causa e as ocasiões de pecado, que se previnem, que tomam medidas para evitar isto. E indica também os remédios oportunos. Quantos pecados não se cometeriam se nós fôssemos mais prudentes? Também para progredir na virtude, porque nos faz planejar nossas ações em ordem a avançar cada vez mais na vida de piedade, na vida de oração, na prática das outras virtudes, arrumando bem as coisas, quando é que eu devo utilizar a fortaleza, a temperança, quando eu devo resistir mais, quando eu devo atacar mais, etc, etc. Nisto tudo, a prudência exerce grande influência. Também, outro papel muito importante da prudência é na prática do apostolado. Quando é que convém agir de uma maneira ou agir de outra? Quando é prudente pregar a palavra, influir nesse sentido ou em outro? Quando é prudente evitar ocasiões, evitar conflito, por exemplo? Nós temos exemplo na vida dos santos. Os santos tinham prudência e sabiam mudar quando era oportuno. Você conhece o caso, por exemplo, de São Francisco Xavier, pregando aos japoneses no século XVI. São Francisco Xavier, um grande santo, completamente despojado das coisas do mundo. Foi ao Japão, praticamente como um mendigo, para pregar a palavra de Deus. E os japoneses o desprezaram. Desprezaram porque os japoneses se consideravam os melhores no Oriente, e chegava aquele espanhol todo sujo, todo... esse aí que vai ter a religião certa, todo parecendo um mendigo, um maltrapilho. Então desprezavam. Ele não conseguia sucesso com a pregação dele. Então ele aprendeu, inclusive por conselho de outros, ele viu que era melhor ele aparecer, embora ele tivesse muita repugnância disso, era melhor ele aparecer com os valores, com as coisas interessantes da civilização ocidental. Então ele apareceu, ele estava sempre junto com os portugueses, embora fosse espanhol. Então ele apareceu numa comitiva de portugueses, com navios bonitos e muito bem vestido, né? Não lhe agradava isso, mas era a ocasião. E se dirigiu assim ao imperador do Japão, inclusive dando como presente a ele um relógio português. Então, quando os japoneses viram aquela maravilha, eles perceberam que havia algo superior a eles e começaram a se tornar mais abertos à pregação do Evangelho. Então, isso, o agir dessa maneira ou daquela maneira, a depender das condições, a prudência indica, e isso mostra toda a importância da prática da prudência para o apostolado. Entre as partes da prudência, são várias as partes integrantes, nós podemos citar, entre outras, a memória do passado, que é muito importante. A pessoa que tem pouca memória, ela não aprende a história mestra da vida. Aquele que não retém o que acontece com ele, o que aconteceu com ele no passado, que esquece fácil, em geral, é pessoa imprudente. Depois, a inteligência do presente, ou seja, perceber a situação presente, não fantasiar, não pôr o seu desejo no lugar da realidade, mas procurar perceber a realidade como ela é,
favorável ou desfavorável, agradável ou desagradável. Isso é um defeito muito comum hoje nas pessoas, porque as pessoas são subjetivistas, então elas põem o desejo delas, a imaginação delas, no lugar da realidade. E com isso, não percebem a realidade como ela é. Não tem inteligência do presente. E com isso, agem de maneira imprudente. Depois, há outras, entre outras qualidades, a docilidade. Aceitar o conselho dos outros. O cabeça dura é imprudente, faz bobagem. A providência, a pessoa prudente é uma pessoa providente, que vê longe, reflete e toma as providências necessárias para a situação. A circunspecção, que é a pessoa que reflete mais, que observa atentamente uma determinada situação para tirar as conclusões do que deve agir. A prudência é a virtude daqueles que mandam, né? Que têm uma responsabilidade maior. Quanto maior a responsabilidade, maior a prudência exigida. Também, justamente, junto com a circunspecção, a cautela ou precaução, para não tomar medidas que não sejam adequadas e que podem ter consequências imprevisíveis, às vezes catastróficas. É muito aconselhável aquele que assume um cargo pela primeira vez, sobretudo se é mais jovem, tomar conselho com os que têm mais idade e ver como os outros agiam. É verdade que às vezes ele tem que mudar alguma coisa, mas ele deve evitar chegar e fazer tudo diferente. Assim, por exemplo, o recém-ordenado sacerdote deve ter isso bem em mente. Vícios opostos à prudência. Nós podemos separar esses vícios em dois grupos. Alguns se opõem manifestamente à prudência e outros têm alguma semelhança com ela. Os vícios manifestamente contrários à prudência são dois, que são a imprudência, que se manifesta de três maneiras principais: se manifesta com a precipitação, se manifesta com a não considerar as coisas, a inconsideração, e se manifesta também com a inconstância. São três maneiras de se manifestar por parte da imprudência. Também há a negligência, a segunda maneira pela qual o segundo vício manifestamente contrário à prudência. A negligência supõe uma falta de solicitude no comandar eficazmente aquilo que se deve fazer e o modo com o qual se deve fazer. Há também outro grupo, que são os vícios, que se assemelham de alguma maneira à prudência. O principal deles é a chamada prudência da carne. Isso é inclusive citado na Escritura, na carta aos Romanos, São Paulo também, na carta de São Paulo aos Gálatas. Consiste essa prudência da carne numa habilidade, porém diabólica, de encontrar os meios oportunos para satisfazer as paixões desordenadas da nossa natureza. Isso se encontra justamente nos mundanos, nos pecadores, pessoas que às vezes passam a vida toda sem problemas ou sem grandes problemas. Eles dão certo na vida, aparentemente, né? Dão certo na vida justamente porque eles têm uma habilidade realmente impressionante em achar os meios mais adequados, não se arriscam muito
E raramente tem quedas nessas coisas. Eles sempre são bem, por exemplo, financeiramente, mas tudo isso com a finalidade de aproveitar essa vida e de satisfazer as tendências da carne. Daí porque é chamada prudência da carne. Outro vício parecido com a prudência é a astúcia. É uma habilidade em conseguir objetivos, bons ou maus, mas de uma maneira falsa, simulada. São pessoas que sabem simular para conseguir as coisas. Existe a fraude também, o engano, também é outra maneira, outro vício parecido com a prudência. E há também outro vício muito, digamos assim, que se insinua facilmente, que é a solicitude excessiva pelas coisas temporais desse mundo. É o vício em que a pessoa parece prudente, ela tem uma preocupação, mas o problema é que é excessiva. Ela só se preocupa com as coisas desse mundo. Então ela parece uma pessoa prudente, mas no fundo é uma pessoa muito apegada a essa terra. Então é um vício que é parecido com a prudência, mas não é prudência. E a prudência tem como finalidade principal o reino dos céus, algo sobrenatural, e não algo aqui da terra. Passamos agora à virtude da justiça, segunda virtude cardeal. No catecismo está, que é a justiça. A justiça é a virtude pela qual damos a cada um o que lhe pertence. Na Sagrada Escritura, a palavra justiça é muitas vezes utilizada com sentido de santidade. Justos são os santos. Mas não é este aqui o sentido. O sentido aqui que nós utilizamos é esse hábito sobrenatural que inclina de modo constante e perpétuo à vontade. Aliás, sobretudo sobre a vontade. Inclina a vontade a dar a cada um o que lhe é estreitamente devido, o que lhe pertence. É um hábito sobrenatural, claro, como todas as virtudes sobrenaturais, difusas, que justamente inclina em modo constante e perpétuo. Não basta praticar justiça esporadicamente, é preciso ter esse hábito que nos leva sempre a agir de uma maneira justa, a dar a cada um o que lhe pertence. Inclina à vontade. Essa virtude, a justiça, ela reside na vontade humana, não no intelecto. Isso porque ela regula as relações com o outro. Justamente levando a dar a cada um ao outro o que lhe é estreitamente o que lhe pertence. A não passar a levar em conta justamente os direitos de cada um, já que justamente como vivemos em sociedade temos que observar essa relação com os outros, a justiça, e não só com os outros, mas também com Deus. A justiça vale também para com Deus. As partes integrantes da justiça, a justiça ela se compõe justamente de duas coisas. Para que alguém possa ser chamado justo em toda a extensão da palavra, é preciso que ele evite o mal que é nocivo ao próximo ou à sociedade. E também é preciso que ele faça o bem devido ao outro. Vivendo em sociedade, nós somos obrigados justamente a não prejudicar o outro e fazer o bem que devemos fazer ao outro.
basta só não prejudicar o próximo. É necessário também dar algo positivamente ao próximo, aquilo que lhe pertence. Quanto às partes subjetivas, os tipos de justiça, as espécies de justiça, nós temos a justiça legal, chamada também justiça geral, e a justiça particular, que é subdividida em justiça comutativa e distributiva. Agora, o que é isso? A justiça legal é a virtude que inclina os membros de uma sociedade a dar à sociedade tudo aquilo que é devida à sociedade, em ordem ao bem comum. Então, nós somos animais sociais, já diziam os filósofos. Nós vivemos em sociedade. O ser humano que não vive em sociedade, ele simplesmente fica quase como um animal. Claro que ele não se torna um animal, mas é praticamente a mesma coisa. Então, vivemos em sociedade. Recebemos esses benefícios da vida social. Então, nós devemos coisas à sociedade. Além disso, nós temos a justiça particular. Essa justiça particular se subdivide em distributiva e comutativa. A justiça distributiva é a virtude que impõe a quem é responsável distribuir os bens comuns proporcionalmente à dignidade, aos méritos e às necessidades de cada um. É a justiça daquele que é responsável por algo, por aquele que manda em algo. Ele tem que não fazer acepção de pessoas, mas tem que justamente distribuir esses bens sociais, esses bens comuns, de acordo com dignidades e méritos, também para quem precisa, não pelo gosto dele, pela preferência dele. É uma virtude muito apropriada aos políticos, que muitas vezes eles não observam. Além disso, nós temos a justiça comutativa. Essa justiça realiza em toda a sua plenitude e perfeição o conceito de justiça, porque ela regula os deveres, os direitos e deveres dos cidadãos entre eles. Justamente ela coincide com essa definição geral da justiça. É a constante e perpétua vontade de uma pessoa privada de dar a outra privada aquilo que lhe pertence por estrito direito e em perfeita igualdade. Quer dizer, você tem que a justiça comutativa faz com que você respeite o outro. Se você, por exemplo, tem um vizinho, você tem que respeitar o outro e não incomodá-lo. Assim também o outro também deve não incomodar, botar som muito alto, coisa parecida. É por causa de não se observar essa justiça que ocorrem tantas misérias, tantas guerras, tantos conflitos e crimes na humanidade. Porque as pessoas não têm essa atenção, né, de observar os direitos do outro. Pessoas que muitas vezes não têm noção de limite. O limite de sua satisfação, de sua vontade, de seus planos em relação à vontade e aos planos da satisfação dos outros. Há limites e é preciso que sejam observados isso. Os meios, poderíamos citar também os meios para se aperfeiçoar na virtude da justiça. A justiça não é somente não matar e não roubar, né? Existe uma série de coisas que nós podemos fazer para tornarmos o nosso senso de justiça mais agudo, porque muita gente falta esse senso de justiça. Muita gente quer praticar a caridade sem ter um senso de justiça aguçado, então a caridade sai torta. É preciso que se observe, como por exemplo, nesse caso que eu acabei de citar, do som alto, por exemplo. É muito comum em muitos lugares, sobretudo aqui no Brasil, as pessoas não têm esse senso. Elas compraram um aparelho, esse aparelho é fortíssimo, foi eu que comprei, paguei com meu dinheiro, não roubei. Então coloca naquela altura, sem se dar conta de que eles estão ferindo os direitos, a tranquilidade dos outros. E assim por diante, outras coisas também. As pessoas não têm essa noção de limite. Então, é útil para
para aperfeiçoar a sua justiça, que certamente precisa, se nós refletirmos, veremos que há coisas que faltam. Então, meios negativos: evitar qualquer injustiça, por menor que seja. As pessoas se acostumam a fazer pequenas injustiças porque não são pecados graves e vão adiante e se acostumam com aquilo. Também não tomar dívidas, não fazer dívidas. Não fazer dívidas é outro meio muito útil. E as pessoas hoje estão acostumadas aos cartões de crédito e se acostumam com as dívidas e se acostumam a não pagar dívidas, e isso se estende para todo mundo. Elas acabam não pagando suas dívidas com os outros também. E assim por diante. Tratar os outros, outro meio. Tratar os outros, as coisas dos outros com maior atenção do que as suas próprias. Isso é um meio muito útil. As pessoas esquecem disso. Tomam emprestado e não estão nem aí. Então, se você trata aquilo com mais cuidado do que as suas próprias coisas, isso é um meio excelente para desenvolver a justiça. Também ter cuidado com a fama do próximo. É o pecado da maledicência, espalhadíssimo hoje. Espalhadíssimo, sempre foi, não só hoje. Porque as pessoas muitas vezes têm a tendência a não caluniar. Calúnia é pecado, sim, mas a maledicência é verdade, pode falar. Não é verdade. Pode-se pecar também pela maledicência, e se tem mais cuidado e delicadeza nisso, realmente se desenvolve mais a virtude da justiça. Além disso, é evitar o favoritismo, ou seja, fazer acepção de pessoas. Passemos agora para a virtude da fortaleza. Pergunta de número 911. Que é a fortaleza? A fortaleza é a virtude que nos dá coragem para não temer perigo algum, nem a própria morte, no serviço de Deus. A palavra fortaleza tem um sentido mais geral, enquanto significa uma certa firmeza ou energia de caráter. Isso é uma condição geral que acompanha qualquer virtude. Para se ser virtuoso, a palavra virtus vem de força, então é preciso ter uma energia, uma força de caráter. Então é importantíssimo ter essa energia. Alguém que sente que não tem, ou tem pouca, peça a Deus para ter, porque isso é básico. Só que não é essa a virtude propriamente da fortaleza. A fortaleza, no sentido estrito, designa uma virtude especial. É uma virtude cardial, infusa por Deus, junto com a graça santificante, que impele o apetite irascível e a vontade a não desistir de conseguir os bens difíceis, mesmo quando há perigo de morte. Justamente a fortaleza se mostra mais nos perigos de morte. Ela tem uma importância muito grande, justamente, de conservar em nós as outras virtudes, quer dizer, conservar o bem da razão e de tirar os obstáculos ao bem, esse bem da razão. A fortaleza supera os obstáculos. É importante dizer que a fortaleza tem dois atos: o de agredir, ou seja, de avançar, e o de resistir. Mas ela consiste, sobretudo, no resistir, ao contrário do que muita gente pensa, de que a fortaleza consiste mais em empreender coisas, em avançar, não é tanto isso, mas é de resistir às dificuldades desta vida. A pessoa que resiste mais aos sofrimentos e que tem mais paciência em levar as dificuldades do dia a dia da vida, essas pessoas têm mais fortaleza do que aquelas que agem, às vezes, com fortaleza, no impulso para conseguir determinada coisa. É muito mais proveitoso e revela muito mais a fortaleza resistir às dificuldades.
Quanto aos vícios, que são opostos da fortaleza, se opõe a ela 3 vícios. Um, por defeito, é o temor, ou a covardia. O outro, 2, melhor dizendo, por excesso. O primeiro é a impassibilidade, a chamada indiferença, que não é aquele tipo que não liga para nada, que não tem cuidado de evitar os perigos, ainda que possa e deva fazer isso. E também existe outro defeito que parece que não é defeito, mas é a chamada audácia ou temeridade. É aquele que, quando enfrenta o perigo, vai, como diz o povo, na maluquice. A prudência não entra. Ele age de uma maneira imprudente, ele vai de qualquer jeito. Então, isso também é contrário à fortaleza. É o chamado vício da temeridade. O que tem fortaleza é também prudente. As duas coisas têm que estar juntas. Finalmente, os meios para alcançar a fortaleza. E para justamente aperfeiçoá-la, fazer com que ela cresça em nós. Primeiro de tudo, pedir incessantemente a Deus. É verdade que isso é um meio genérico que vale para todas as virtudes, mas especialmente vale para a fortaleza, porque o pecado original deixou, de uma maneira muito particular, a ferida da fraqueza da nossa vontade. Na inteligência, sim, prejudicou, mas não foi nem tanto assim. Mas no caso da vontade, isso foi muito forte, muito forte. E por isso nós temos necessidade, justamente, uma necessidade muito grande da fortaleza para curar a fraqueza na nossa vontade. Nossa vontade foi muito abalada pelo pecado original. Então, a oração para pedir a virtude da fortaleza é algo muitíssimo recomendável. Além disso, é muito bom prever, sem ansiedade, prever as dificuldades que encontraremos nessa vida, né? E aceitá-las com antecipação. Então, sobretudo para aquele que quer praticar a virtude da fortaleza, então ele pode prever que isso vai custar várias coisas, alguns sofrimentos, não vai também aumentar as coisas, mas deve ter essa antecipação e, ao mesmo tempo, a antecipação e a aceitação de coisas, de sofrimentos que podem ocorrer na nossa vida. Isso já serve para nos prevenir e já é em si mesmo um ato de fortaleza. Além disso, abraçar com generosidade os pequenos problemas da nossa vida cotidiana, justamente para fortificar o nosso espírito contra a dor, a dificuldade. Porque a dor é o primeiro sinal, é um sinal, digamos assim, que mostra a nossa fraqueza. E que, de certo modo, tem uma certa semelhança com a maior dificuldade, que é justamente o momento da morte. Então, a dor um pouco lembra isso, que a vida não é aqui, que aqui há sofrimento. Só que, em geral, são dores, dificuldades, sofrimentos pequenos que nós passamos aqui, de um modo geral. E então muita gente tem dificuldade de aceitar essas pequenas coisas. Se ela não aceitar essas pequenas coisas, não vai aceitar, não terá condições de suportar e de enfrentar as coisas maiores. Então é bom começar com o pequeno. E o pequeno, justamente, é os sofrimentos cotidianos que nós temos nessa vida. É um meio muito adequado. Depois, faz parte da oração também, mas considerar a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Ali está o exemplo principal, maior, da fortaleza. Nosso Senhor que sofreu e tanto carregou nossos pecados e os expiou no madeiro da cruz. Se Ele é o exemplo para nós, para que nós possamos também carregar a nossa cruz, muito menor que a dele. E, finalmente, intensificar nosso amor a Deus. Por quê? Porque, como diz o livro do Cântico dos Cânticos, o amor é forte como a morte. Justamente,
a fortaleza tem como objetivo justamente enfrentar essas dificuldades, sobretudo a dificuldade, o perigo da morte. Então, o amor é forte como a morte, ele faz com que nós enfrentemos a morte. Então, o amor a Deus, é claro, é que faz isso. Quanto mais tivermos amor a Deus, mais estaremos dispostos a suportar coisas, a sofrer coisas por causa de nosso Senhor, que primeiro sofreu por nós. Finalmente, a virtude da temperança. Pergunta número 912. Que é a temperança? A temperança é a virtude pela qual refreamos os desejos desordenados de prazeres sensuais e usamos com moderação dos bens temporais. Então, nós temos aqui dois atos. Primeiro, refrear os desejos desordenados. E segundo, usar com moderação os bens temporais. É essa virtude sobrenatural que modera essa inclinação. Justamente, sobretudo, os prazeres sensíveis do tato e do gosto. A gula e a sensualidade, não é? E mantendo-os, moderando-os dentro dos limites da razão iluminada pela fé. Não só da razão. Não se trata de uma virtude natural. Estamos aqui tratando de uma virtude sobrenatural. Portanto, é a razão iluminada pela fé. E isso, é claro, torna a prática dessa virtude muito mais elevada. Essa virtude da temperança é uma das virtudes mais importantes na vida individual. É diferente da fortaleza. A fortaleza, ou a justiça, por exemplo, que trata muito da relação com o próximo. Aqui não. Aqui nós temos a vida individual. Moderar nossos pendores exagerados. Note-se bem que, como é um fim sobrenatural, como se trata dos limites da razão iluminada pela fé, então muitas vezes a temperança inclina à mortificação. Algo que seria dificilmente compreensível no caso da virtude natural da temperança. Mas na virtude sobrenatural, sim. Por quê? Porque esses prazeres facilmente nos desviam. E como os limites da fé, da razão iluminada pela fé, são muito mais estritos, muito mais, se trata da vida sobrenatural, então a previsão disso, os obstáculos a vencer, toda essa preocupação em nos manter dentro desses limites, nos leva, muitas vezes, à mortificação, mesmo em muitas coisas lícitas. Coisas que, segundo a razão, não haveria razão de nos privarmos. Mas, segundo a razão iluminada pela fé, é louvável fazer essas coisas. Quanto aos vícios contrários à temperança, por excesso, é chamada intemperança, que leva a ultrapassar esses limites da razão e da fé no uso dos prazeres do gosto e do tato. Mas também existem os defeitos contra a temperança por excesso, a chamada excessiva insensibilidade, pelos quais nós recusamos esses prazeres necessários à conservação do indivíduo ou da espécie, mas tudo isso por um motivo egoísta em geral. E às vezes são coisas necessárias. Assim, por exemplo, uma pessoa que se negasse a comer de uma maneira egoísta, por exemplo, que levasse isso a um declínio da saúde, por uma insensibilidade. Isso seria algo errado e um vício por excesso com relação à intemperança. Mas, claro, o vício mais comum é, sem dúvida nenhuma, o vício por excesso
é a intemperança. A tendência do ser humano é exagerar e além, se perder nesses prazeres. Com relação às partes integrantes da temperança, vale aqui citar essas duas. Uma é mais uma paixão, porém uma paixão louvável, que é a chamada vergonha. A vergonha é aquela paixão que nos faz temer o opróbrio e a confusão que deriva dos pecados torpes, em particular os pecados contra a castidade. É algo muito marcado no ser humano, que os pecados contra a castidade, mesmo aqueles que caem muito nesses pecados, escondem esses pecados. E isso é pelo menos um resto dessa paixão que ajuda, faz parte da virtude da temperança, que leva justamente a ter vergonha dessas coisas. Quando se perde a vergonha dessas coisas é porque o estado da alma da pessoa está arrasado nesse ponto. E é o que hoje se busca impelir a humanidade, para não ter mais vergonha dessas coisas. Quando isso é algo que faz parte da virtude da temperança. Essa vergonha, essa paixão que ajuda. Mesmo entre os povos primitivos, aqueles povos que perderam tanto assim o senso moral, ainda, muitas vezes, restam esse sentido da vergonha com relação a esses pecados. E a segunda parte integrante da temperança é a honestidade. Não se trata de honestidade, de pagar o que se deve, de não enganar ninguém, não. Aqui, no caso, o sentido estrito dessa palavra aqui, específico, é o amor ao decoro que provém da prática da virtude. É uma espécie de beleza espiritual. É o contrário da vergonha com relação ao que é torpe. Ou seja, é procurar ter aquele modo que favorece a virtude. Na maneira de vestir, na maneira de se comportar, na maneira de falar. Tudo isso tem relação com a intemperança. Podem notar que as pessoas que têm uma vida muito intemperante, quando elas estão, por exemplo, bêbadas, elas têm uma linguagem, elas têm um comportamento, elas têm gestos que são, em geral, torpes. E as pessoas que têm mais equilíbrio, que não caem, por exemplo, em embriaguez ou em pecados contra a castidade, elas têm uma maneira mais nobre de se comportar. A isso corresponde exatamente a honestidade, essa parte integrante da virtude da temperança. E, para terminar justamente esse conselho prático, essas duas virtudes devem ser, ou seja, a vergonha e a honestidade, essas duas partes integrantes da virtude da temperança, devem ser ensinadas às crianças desde a mais tenra idade. Porque isso, quando a pessoa não adquire pequena, é difícil depois de adquirir. Porque ela vai ter que fazer muito esforço, porque ela já se acostumou com a vulgaridade, mesmo com a baixeza. É o que vemos hoje. Hoje, as crianças, sobretudo, que são inocentes e que são corrompidas desde a mais tenra idade, com todo tipo de programa de publicidade, tudo que não presta. Você vê, às vezes, crianças com poucos anos se comportando, às vezes, como pessoas corrompidas moralmente. Às vezes não estão ainda moralmente corrompidas, mas já se comportam de uma maneira parecida, justamente porque lhes ensinam o contrário da vergonha e da honestidade. Então isso deve ser estimulado nas crianças, por exemplo, na maneira de vestir. Às vezes, pessoas se justificam porque a menininha pequena já está com um short e diz, mas uma criança é inocente. De fato ela é inocente. Mas por que colocar essa coisa que não presta? Ela vai se acostumar. Quando crescer, vai ser diferente. Na maneira de falar,
Às vezes as crianças aprendem palavrões e começam a dizer, não tem a menor noção, não estão pecando, mas devem ser punidas, devem ser advertidas, já desde cedo. Deve-se mostrar às crianças, aquilo ali não presta, aquilo ali é feio, aquilo ali não deve ser feito. Elas não entendem, mas já é um começo de educação. Isso deve ser ensinado, mostrado desde cedo, para que as crianças cultivem já um tanto inconscientemente, depois elas vão aprendendo melhor, a ter vergonha do que não presta, a desenvolver essa paixão louvável, e a ter esse amor ao decoro, a se vestir melhor, a não dizer palavras torpes, a de se comportar de uma maneira educada. Tudo isso ajuda a temperança e, portanto, reforça, de um modo geral, a vida espiritual. Então, veremos então na próxima aula, continuando justamente a explicação deste organismo espiritual. Já vimos a graça santificante, agora as virtudes, depois as virtudes teologais, depois as virtudes cardeais que foram vistas hoje. Veremos depois os dons do Espírito